Shandong Luneng aceita rescindir com Roger Guedes, mas impõe condição financeira. Atacante se destaca e marca um hat-trick. Gustavo Mosquito querendo ir para a Itália e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, na manhã de hoje o Corinthians Sub-20 venceu mais uma partida no campeonato após o 3-0 em cima do América Mineiro. Dessa vez, na estreia do técnico Diogo Siston, o Timãozinho meteu um 3-2 sobre os falidos de Minas Gerais e com direito a hat-trick do menino Cauê. Pois é, fiel, ele mesmo, o cara que ainda não deu certo no profissional, mas segue brocando na base como já vinha fazendo e acabou aí dando mais uma vitória para o Corinthians, que agora disparou na tabela e de último colocado foi para 11º em apenas 2 rodadas. Enfim, né, o time parece que já está aí se reencontrando no campeonato com essas vitórias convincentes e tem tudo para conseguir a classificação para a próxima fase e quem sabe ainda brigar pela taça, que é claro é o nosso sonho, né, fiel? Torcemos. Provável último alvo do Corinthians para essa temporada, o atacante Roger Guedes ainda não conseguiu a sonhada rescisão de contrato com o Shandong Luneng da China. Porém, na manhã de hoje o jogador se encontrou com a diretoria local junto de seu empresário para tentarem resolver essa questão. E segundo o Globoesporte.com, o clube chinês assinou positivo para uma quebra de contrato. O problema é que para isso acontecer, ambos precisam chegar a um consenso no acerto financeiro, que basicamente seriam valores pendentes que o atacante teria de abrir mão para agilizar todo o acordo. E é aí que tá, né, fiel? Se o Roger Guedes quiser mesmo sair de lá e respirar novos ares aqui no Brasil, não tem jeito, vai ter que abrir mão de muitos milhões, e é muito mesmo, viu, fiel? Eu não tenho certeza se esses valores são referentes a salários atrasados, mas se os chineses não estão muito a fim de pagar, é porque não deve ser pouca coisa. Enfim, não tem muito o que falar sobre isso por enquanto. Na verdade, só cabe ressaltar mesmo que quando ele conseguir essa rescisão, não vai demorar nadinha para chover de propostas em cima dele. Mas eu acho que vocês nem precisam se preocupar tanto, porque a informação do Ortega de que ele já está fechado verbalmente com o clube ainda não mudou. O corretor dele parece ter revelado a casa que ele vai morar aqui em São Paulo. O próprio atacante curtiu uma publicação no Instagram recentemente que dizia ali que ele estaria muito próximo de ser anunciado. Então assim, de 0 a 100 eu diria que ele já está ali 85% fechado com a gente e só precisa acertar essa rescisão para se tornar mais um reforço do Timão, certo? Então bora agilizar aí, meu filho, tamo com pressa, viu? Em alta no Timão, o atacante Gustavo Mosquito, um dos jogadores que está listado para ser vendido pelo clube nesta temporada, começou a busca pelo passaporte italiano, já que, segundo o Globoesporte.com, isso seria essencial para ele obter propostas melhores na Europa, porque daí já não seria mais um estrangeiro, e sim um italiano. O problema é que tudo isso deve demorar mais ou menos uns 6 meses para ser concluído, e até lá o atacante precisa fazer uma visitinha à Europa. Provavelmente vai fazer isso no final de ano, quando já estiver de férias, né, fiel? Detalhe que o mesmo aconteceu com o lateral esquerdo Carlos Augusto, que no final de 2019 foi a Milão para retirar o seu passaporte e hoje é um jogador do Monza da 2ª divisão, né? Então assim, eu não sei se é só ele mesmo que está fazendo isso, porque ainda tem o Matheus Vital, tem o Léo Natel e o próprio Piton que estão nessa lista, e até umas semanas atrás havia recebido sondagens e procuras de equipes italianas, mas é no mínimo estranho, né, fiel? E lembrando, o Gustavo pertence 100% ao Timão e tem tudo para não continuar na equipe na próxima temporada, visto que ele ainda é novo, tem apenas 23 anos e está vivendo uma fase excelente em sua carreira. Então, Mosquito, tira logo esse passaporte aí, se apresse que infelizmente no Timão você não deve ficar. A partida entre Corinthians e Cuiabá na segunda-feira já mostrou que uma certa empresa tem uma grande influência nas duas equipes. E não, eu não estou falando da Elenco Esportes, e sim a Casa Soccer, que segundo o jornalista Vessone do portal Meu Timão, tem ao todo 22 jogadores que são agenciados por eles, sendo 11 de um lado e 11 do outro, que na verdade são mais do Corinthians do que do próprio Cuiabá, né? Como por exemplo, o Jonathan Cafu e o Marlon, que estão emprestados,
e Léo Natel, Marquinhos, Matheus Alexandre e muito mais pelo lado do timão. E aí eu pergunto a vocês, será que é tão ruim ter vários jogadores de uma certa empresa? Porque assim, quando a empresa não é lá das melhores, aí não, é esquema, é rachadinho e tudo mais. Mas quando é uma que só tem jogador bom, o que não é o caso de quase nenhuma, aí é titia Casa Soccer e tudo mais, né, fiel? Olha, na minha visão, ter vários jogadores de uma só empresa não quer dizer que é esquema, na verdade pode até ser, não vou duvidar disso, mas também mostra que é muito mais fácil de negociar com alguém que você já conhece, né, que você já negociou várias vezes do que vice-versa. Aliás, quando tem vários jogadores assim, que são de uma mesma empresa em um único time, a chance desses caras terem chegado mais por influência do empresário do que por merecimento é muito maior, mas é claro que nem sempre vai ser assim. Um exemplo disso é o Reginaldo, lateral esquerdo do Sub-20, que é agenciado pela Casa Soccer e hoje é um dos melhores jogadores desse time, fora que ele tem tudo para ser o titular da nossa lateral esquerda lá no futuro. Enfim, também não quero defender nada e nem ninguém, porque eu sei que a maioria desses jogadores só chegaram mesmo por causa dos empresários, porque a gente sabe que futebol a maioria deles ali não tem, mas que bom que sempre tem um que se salva, né, fiel? E aí, o que vocês acham disso tudo? Desse domínio da Casa Soccer em cima do timão? Tem algum esquema? É algo ilegal? O que vocês acham? Por hoje é só, fiel, mas fiquem ligados, amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso timão diretamente para vocês que estão ligados aqui no canal. Então fiquem com Deus e até a próxima. Vai, Corinthians!